Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. O assunto da palavra de hoje é o cego de Jericó. Vamos fazer a leitura. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Eles disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus! Este foi mais um milagre de Jesus, que Jesus fez. Um sinal que para o Senhor não há limites, não há nada. Porque um cego, clamando, percebeu que estava passando a multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno estava passando, porque ele ouviu, né? Ele ouviu o barulho das pessoas, daquela multidão passando, né? Mas não sabia o que era. Mas quando falaram que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamou ainda mais alto. E o Senhor Jesus mandou parar e que lhe trouxesse aquele cego até ele. E levaram ele, e o Senhor perguntou: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus não fez nada, só disse: então veja, a tua fé te salvou. Só as palavras do Senhor, a ordenança dele, abriu os olhos daquele cego. E o que podemos aprender com isso? Que a palavra de Deus está passando, está chegando até você. Você está ouvindo o convite da salvação. Jesus Cristo está passando e batendo, toque, 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 está batendo as portas do seu coração. Faça como esse cego fez. Clame: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Porque esse homem, ele ouviu falar de Jesus, porque ele conhecia, já tinha ouvido falar. Porque quando falaram que era Jesus Nazareno que passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eles conheciam como Jesus, da descendência de Davi, como os profetas profetizaram, que da descendência de Davi viria o renovo, viria o Salvador. Então, ele ainda, quando cego, chamava Jesus, filho de Davi. Mas nós, aquele que já foi convertido e que conhece o poder de Deus, a palavra, já foi lavado, regenerado e crê na palavra de Deus, ele já diz hoje: Jesus, filho do Deus vivo, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Por quê? Porque aqui o cego clamava segundo a carne. Ele não tinha um conhecimento ainda absoluto de Jesus Cristo, mas aquilo que ele ouvia das profecias, daquilo que seus pais lhe vinham contando de geração em geração. Mas o Senhor Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem dizem as pessoas que eu sou? O que elas dizem de mim? E Pedro respondeu a ele: Senhor, uns dizem que é filho de Davi, como este cego aqui falou, clamou.
e outros dizem que é Elias, que o Senhor é Elias. E Jesus perguntou para ele: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim para Pedro, aprovou a resposta dele: bem-aventurado és tu, Pedro, que não mencionaste a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então, o Senhor, uma coisa é Jesus, homem, verdadeiro Deus, da descendência de Davi, Jesus Cristo. E outro é o Senhor Jesus, Filho de Deus vivo. E é nessa condição que temos que recorrer ao Senhor. E hoje você diz que Jesus é filho de quem? Se perguntar quem é Jesus Cristo, você vai dizer: Jesus é o filho de José, é o filho de Maria. Glória a Deus, Maria foi uma bem-aventurada que foi gerado Cristo no seu ventre, como todos nós conhecemos, mas não diminuindo a importância e as bem-aventuranças de Maria, de maneira nenhuma, mas dizendo, mostrando e falando da grandiosidade de Jesus Cristo excelso, o Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou e vive para sempre. As pessoas morreram, estão sepultadas, estão no repouso dos justos, como o Senhor Jesus disse para aquele homem que foi crucificado ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que creu no Senhor e se humilhou e alcançou o perdão na última hora. O Senhor garantiu a ele que naquele mesmo dia estaria com o Senhor no paraíso. Onde é esse paraíso? Paraíso é o lugar de repouso dos justos, até a aparição do Senhor Jesus Cristo na glória, com glória, que descerá sobre as nuvens com milhares de seus anjos tocando as trombetas. Então, o Senhor Jesus Cristo está na glória do Pai, ressuscitou, vivo e triunfante, e é a garantia que haverá ressurreição de todas as pessoas, aqueles que crerem na palavra de Deus para a vida eterna, e os que não crerem na palavra, infelizmente, para o castigo eterno. Então, creia na palavra de Deus, creia no convite, faça como esse cego. Jesus Cristo, a palavra de Deus está chegando até mim. Clame: Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Assim você demonstra o Cristo, o Senhor Jesus, o porte, o tamanho que ele é. Porque, segundo a carne, a palavra diz que o que é o homem para que dele te lembres? E a resposta na palavra: um pouco menor do que os anjos os fizeste, mas de glória e de honra os coroaste. Então, nós somos frágeis e pequenos, carnais, dependente de tudo. Nós, sem Deus, não somos nada, mas em Deus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor nos considera mais do que vencedores, porque o Senhor nos ajuda. Nós não vencemos por nossos méritos, mas crendo em Deus e na sua palavra, o Senhor vai nos ajudando. Nós vamos manquejando aqui, manquejando ali, dá uma escorregadinha aqui, outra ali, mas o Senhor vai nos reforçando a cada dia. O Senhor vai nos moldando, o Senhor vai, como uma joia preciosa, o Senhor vai nos polindo a cada dia pela tua palavra. Glória a Deus eterno, aleluia. Então diga: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Diga como Pedro, que o Senhor disse que ele foi um bem-aventurado, porque ele não expressou a natureza humana do Senhor Jesus, mas a natureza celestial, a natureza divina, porque o Senhor Jesus, antes de nascer neste mundo, ele já existia, ele estava à direita de Deus, quando antes que o pó do mundo foi feito. A palavra diz: antes que o pó do mundo foi feito. Glória a Deus. Então, creia na palavra, tenha fé e busque o Senhor Jesus.
Lute pela sua salvação. Não fique inerte nesta vida com os braços cruzados e esperando que os outros façam alguma coisa por você. Mas venha na direção do Senhor Jesus Cristo com fé, com dedicação, com amor e leia a palavra. Aqui estão os conselhos, aqui está toda a semente preciosa que é a palavra de Deus, que ela sendo semeada e caindo no seu coração, ela venha germinar, que ela venha a germinar e a crescer, e dar flores e dar frutos, uma árvore frondosa e produtiva para a vida eterna. Aqui está a fonte da vida eterna, a fonte das águas vivas, glória a Deus, que formam a fonte que salta para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Porquanto o Senhor Jesus, quando ele passando naquele poço, e ali ele ficou sentado no poço e veio uma mulher buscar água, uma samaritana, e o Senhor Jesus puxou conversa com ela, porque naquele tempo os judeus não se comunicavam, não conversavam com os samaritanos. Os samaritanos odiavam os judeus, não gostavam dos judeus. Tanto é que o Senhor Jesus e os seus apóstolos, quando passavam numa aldeia de samaritanos, eles não autorizaram que eles passassem a noite ali. Jesus e os seus apóstolos estavam de passagem, buscando um repouso, passar a noite, mas os samaritanos não permitiram. E ele conversando com aquela mulher samaritana, o Senhor Jesus pediu água para ela. Ele estava com sede e ela disse: Senhor, como sendo tu um judeu, pede águas a mim que sou um samaritano? O Senhor Jesus disse: se você me conhecesse, você pediria água para mim, a água que sacia a tua sede para sempre, a água que salta para a vida eterna, que era ele, as suas palavras da salvação. E o Senhor Jesus foi e disse para ela: vai e chama o teu marido. E ela foi e ele falou tudo. E ela disse: vou chamá-lo. E o Senhor Jesus falou para ela que aquele que ela vivia como marido não era seu marido, porque ela já teve vários maridos e foi profetizando, falando da vida dela. E ela correu toda emocionada, assim, vislumbrou ali em Cristo a palavra misteriosa e boa, e se sentiu bem, e foi chamar o pessoal da vila, e eles foram até Cristo, e o Senhor Jesus conversou com eles, falou da palavra para eles, e o Senhor Jesus explicou tudo para eles, e eles creram, e eles diziam, já não é, para aquela mulher, já não é mais pelas suas palavras que nós cremos em Jesus, mas pelo que ele nos falou. Então Jesus Cristo quebrou aquele problema que havia, aquela discórdia que os samaritanos não conversavam com os judeus. E o Senhor Jesus ainda falou para ela que se eles crescem no Senhor Jesus, formaria nela uma fonte de águas viva, glória a Deus, que saltaria. E é a palavra, se você receber a palavra de Deus, ela se transforma no seu coração uma fonte de vida, de água viva, que salta para a vida eterna. Então creia, beba desta água, o Senhor Jesus te convida, a palavra chega até você como um convite, uma grande oportunidade. O Senhor não força a entrada, o Senhor chega e bate no seu coração, e você, o recebendo, ele faz morada no seu coração. Então creia, porque crendo na palavra de Deus, o Senhor disse: e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia, não resista à palavra de Deus, não tenha essa antipatia, quebre esta dureza, esse coração duro, amoleça o seu coração para as coisas de Deus. Não fique rejeitando, não fique assim criticando, com aquelas antipatia com respeito àqueles que trazem a palavra até você.
pois Deus usa dos pequeninos para trazer a palavra, para falar conosco. Não pense que vai aparecer uma pessoa excepcional diante de ti, um anjo de Deus para falar de Deus, de maneira nenhuma. O Senhor Deus honra os seus pequeninos na terra para levar a palavra da salvação, porque a palavra diz que o reino de Deus é dos humildes e não daqueles que resistem, porque aqueles que resistem, como o apóstolo Paulo disse, há neles já um indício de perdição para aqueles que rejeitam, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, e se você rejeitar aquilo que é de graça, o que você espera desta vida? Se aquilo que é bom, aquilo que é para a vida eterna, que é incomparável nesta vida, neste universo, se você rejeita, se você não aceita, o que você vai querer então? Vai querer viver neste mundo de vaidade, por quê? Porque tudo se acaba, o prazer aqui termina, a glória deste mundo acaba, envelhecemos e não temos prazer mais nas coisas dessa vida. Então busque servir a Deus, que você se renova cada vez mais. É o contrário, você vai se renovando e a alegria aumenta, a tristeza desaparece e a esperança toma conta do seu coração. Então vinde sem demora, vinde às águas, e se você sacia a tua sede, você é batizado nas águas, você renasce uma nova criatura. O Senhor não terá lembrança mais daquela pessoa pecadora, daquela mulher pecadora, daqueles que se arrependem e fazem o concerto com Deus. E a partir daí buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque as que são da terra terminam, tudo começa e tudo tem um final, mas as coisas do céu são eternas. É uma glória incomparável, é uma glória sem par, não tem comparação, nada se aproxima daquela glória, da glória que nos espera no reino de Deus. Então, para isso, basta crer na palavra de Deus, na pregação da fé, em Jesus Cristo como Filho do eterno Deus, que foi enviado para a nossa salvação. Porque em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, a não ser em Jesus Cristo. Em nenhum outro nome dado entre os homens há salvação. Nenhum. Somente em Jesus Cristo, que é a porta que ao céu conduz. Ficamos com essa palavra. Faça como este homem, clame ao Senhor Jesus, o cego de Jericó. Clame ao Senhor: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, que o Senhor Jesus vai abrir os seus olhos espirituais, como abriu os olhos desse cego, para você enxergar a beleza, a palavra de Deus e a compreendê-la. A luz de Cristo vai brilhar em ti, porque muitos andando e vivendo estão cegos. Então clame para que Deus abra os seus olhos espirituais para você enxergar aquilo que é de Deus, as maravilhas de Deus que estão ocultas a você ainda, tá certo? Então busque com afinco, com dedicação, assim como você luta pelas coisas dessa vida que logo terminam, tudo vai se acabar, lute para aquilo que é eterno, lute pela salvação, lute pela palavra de Deus para compreendê-la. Busque sem cessar, buscai a Deus sem cessar, em oração, em comunhão, em conversa com Deus. Converse com Deus, que o Senhor te dá a resposta para tudo. Ficamos com essa palavra. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.